Boa tarde, pessoal. Agora a gente tem a trilha Meetup Inovação, com o tema Digital Nut, ser digital é entender o comportamento humano, com o Head de Inovação da ThoughtWorks, Fábio Pereira. Vamos fazer um teste aqui. Está me ouvindo? Está ouvindo bem? Primeiro eu queria perguntar se está todo mundo vendo os slides, está bom de ver? Tem espaço aqui, assim, ó. Se o pessoal quiser vir para cá para frente, seria ótimo. Aqui está sombra, não tem problema nenhum, porque seria muito legal se o pessoal conseguisse ver os slides aqui. Mas beleza. Se está todo mundo vendo, a gente virou aquela TV ali para exatamente todo mundo conseguir ver. É que nesse sol, assim, dá vontade de estar numa piscina, né? Assim, aí, estava falando que parece... Está todo mundo me ouvindo bem? Beleza. Vamos lá, se falou muito hoje em comportamento humano, se falou muito hoje em pessoas, se falou muito hoje em transformação digital. E eu quero explicar para vocês um pouco o que eu quero dizer com o Digital Nudge. Eu espero que no fim dessa palestra vocês entendam o que eu quero dizer com isso e que vocês entendam um pouco mais sobre o comportamento humano. Queria começar perguntando para vocês se alguém sabe o que é isso aqui. Por isso que é importante ver a tela. Tá difícil ver, né? Não? Tá bem... Vocês daí conseguem ver? Vocês sabem o que é isso aí? Impeachment da presidente da Coreia, exatamente. Olha aí, uma pessoa lembrou que agora em dezembro teve o impeachment da presidente da Coreia. Mas o mais interessante do impeachment da presidente da Coreia não foi o impeachment da presidente da Coreia, foi esse vídeo que ficou viral na internet. Não sei se vocês lembram ou se vocês chegaram a ver, que na verdade não tem muito a ver com o impeachment da presidente da Coreia, mas foi um vídeo desse estudioso que mora na Coreia e estava fazendo uma entrevista para a BBC, e no meio da entrevista entra uma criancinha na sala. Quem que lembra desse vídeo aqui? O impeachment da presidente da Coreia, ninguém, né? Mas o vídeo da criancinha entrando, claro que a gente lembra. Porque a criancinha entra, e aí logo depois entra uma outra criancinha na sala, e ninguém entende muito bem o que está acontecendo, o cara faz de conta que não está acontecendo nada, continua fazendo a entrevista, e aí logo depois entra uma pessoa para pegar as criancinhas, essa mulher entra. O interessante é que a internet não perdoa, né? Então, como a internet não perdoa, a gente já começa a ver no tweet as pessoas falando sobre isso. Então a pessoa fala: achei que ficou mais feio a atitude dele empurrando a menina e fingindo que não estava vendo as crianças ali. E aí uma outra pessoa logo tuita falando que... Acho que não está funcionando aqui. A babá entrando igual uma ninja e tentando sair sem ser vista, não tem preço, melhor parte. Só que o interessante é que logo depois disso a gente vê um tweet que fala: você percebe o nível de estereótipo quando o pessoal automaticamente diz que a mulher é a babá só porque é oriental. Só que lá no fundo a mulher que entrou não é babá, ela é a mãe das crianças. E isso gerou uma controvérsia muito grande na internet, porque as pessoas criaram um estereótipo. Se tinha um homem inglês dando uma entrevista para a BBC e entrou uma mulher oriental na sala, muito rapidamente as pessoas pensam que essa mulher é uma babá. E rapidamente a internet também se ajusta, começaram a mostrar artigos que na verdade a mulher não era uma babá, ela era a mãe das crianças, ele mora com ela na Coreia e ela é a mãe das crianças. Mas isso mostra pra gente como a gente rapidamente chega a uma conclusão quando a gente não tem muita informação, né? Simplesmente uma pessoa entrou na sala, as poucas características que a gente consegue enxergar daquela pessoa é que é uma mulher e que é oriental, e rapidamente a gente imagina que essa pessoa ela é a babá das crianças, quando na verdade não é. Nesse mundo da tecnologia, os preconceitos são muito interessantes, porque a gente imagina que os computadores não são preconceituosos, mas esse vídeo mostra um sistema de reconhecimento facial. Você vê que a mulher olha para a tela e ela tem a face reconhecida, mas infelizmente esse sistema não reconhece a face de pessoas negras. Ou seja, ele é um sistema que tem uma inteligência de reconhecimento de faces que não reconhece a face de pessoas negras. Por quê? Porque a forma que esse tipo de inteligência funciona é através de treinamento. Então, as fotos que foram dadas para esse sistema, infelizmente, a pessoa não pensou na diversidade quando foi dar os dados. Então, existe essa mulher Joy, o nome dela é Joy, ela tem
Tem um TED dela muito interessante, se vocês quiserem ver, onde ela mostra o que ela chama de encoding, que é o código inclusivo, onde diversidade faz parte da codificação. A gente não pode pensar em diversidade como uma coisa à parte. Diversidade está embutido no que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Porque senão, então ela anda por aí com essa máscara branca, falando que para ser reconhecida como ser humano, ela precisa usar uma máscara branca. É um absurdo isso. O mais interessante ainda é que eu vi no Olhar Digital, alguns meses atrás, uma notícia que falava: inteligência artificial julga se pessoa é culpada ou inocente pelo rosto. Então, foi feita uma pesquisa onde foram dados 1.800 fotos de pessoas, algumas são criminais, outras não eram criminais, todas eram homens, para um computador, e esse computador aprendeu o que são pessoas criminosas e o que são pessoas que não são criminosas. E aí o computador julgou quem era criminoso e quem não era criminoso. E a reportagem falava o seguinte: ao contrário de um juiz humano, o algoritmo de visão computacional não tem absolutamente nenhuma visão subjetiva, emoção ou preconceito. Será que não? Será que o computador não tem nenhum preconceito? As conclusões que esse computador chegou foi que pessoas que têm a boca menor são mais propensas a serem criminosos. Porque as fotos que foram mostradas para esse computador de pessoas criminosas tinham a boca menor. Então, agora se tem a boca pequena, é criminoso. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o mundo digital, e essa parte da ética e da moral faz muito parte de quando a gente está escrevendo código com esse mundo da inteligência artificial. Gostei muito dessa frase, que agora, semana passada, teve um evento que chama Mind the Product, e a frase fala que as máquinas só sabem o que a gente dá para elas. Então, como nas fotos, foram dadas 1.800 fotos de criminosos. Então, a gente deu 1.800 fotos para o computador. Então, o computador só sabe o que a gente deu para ele. E a gente tem os nossos preconceitos. E aí eu quero falar um pouco mais para vocês desse número, 35 mil. Alguém aqui tem ideia do que é esse número? 35 mil é o número de decisões que a gente toma por dia. Isso dá mais ou menos uma decisão a cada 2 segundos. Então, já pensou? 1, 2... Vocês acabaram de tomar uma decisão. Qual foi a decisão? Tomara que seja continuar prestando atenção na palestra, que a atenção é muito valiosa. Então, obrigado pela atenção. 35 mil decisões. E eu passei a estudar muito sobre decisões do ser humano quando eu vi esse exemplo aqui. Por isso que é importante vocês verem os slides. Se tiver alguém que não está vendo, eu vou tentar explicar de uma forma que fica mais fácil. Mas é o seguinte, a revista The Economist, acho que todo mundo conhece a revista The Economist, fez um experimento, onde eles mostraram 3 opções de assinatura da revista. Uma opção digital, por $59, uma opção impressa, por $125, e uma opção impressa mais digital, um combo, por $125. Qual é a opção que vocês acham que a maioria das pessoas escolheu? $125 por um combo. Ninguém comprou a opção do meio. Para que eu vou pagar $125 na versão impressa se eu posso ter um combo impresso mais digital pelo mesmo preço? E aí o que eu gosto muito desses experimentos é que eles têm 2 grupos de pessoas, né? Acho que vocês já ouviram falar aqui em teste AB, né? O teste AB ele é muito inspirado no método científico, que a gente, para fazer testes, a gente tem que fazer esses experimentos com mais de um grupo. Para um segundo grupo, foi mostrado só 2 opções, digital por $59 e o combo por $125. Se a gente fosse racional, se o ser humano fosse racional, os números não deveriam mudar. Porque essa opção do meio, que ninguém comprou, não deveria afetar o que a gente compra. Só que a grande maioria das pessoas vai e compra a opção digital por $59. E aí fica aquela dúvida, né? O que uma opção que ninguém comprou faz numa equação que influencia a gente comprar uma opção ou outra? E aí eu busquei, né? Será que existe alguma teoria por trás disso? E existe sim uma teoria. A teoria mostra que essa opção do meio, ela se chama decoy. Tem toda uma teoria por trás disso, se chama economia comportamental. Depois eu explico mais um pouquinho do que é. Essa opção do meio se chama decoy. Ela é uma opção que é colocada numa equação para fazer uma opção parecer melhor. Então, a opção do meio que ninguém vai comprar, ela faz a opção da direita parecer melhor. Então, rapidamente eu esqueço a opção da esquerda, digital, e começo a falar, para que eu vou pagar 125 na impressa se eu tenho as duas por 125? Rapidamente você vê que a minha atenção já some da opção do lado esquerdo. Tem até uma equação, se vocês quiserem usar. Nossa, tá dando para ouvir? A equação diz que se você tem 2 opções A e B, e vocês querem que as pessoas escolham a opção B
você joga uma opção menos B na equação. Certo? Então, essa opção do meio, ela é a opção menos B, ela faz a opção B parecer melhor. E rapidamente a gente joga a nossa atenção para a opção B. Quando eu vi esse experimento pela primeira vez, dá aquele senso de, será que eu escolheria essa opção? É uma sensação de eu não sou assim, eu sou mais racional que isso, o ser humano é inteligente, a gente toma decisões que são as melhores decisões para a gente, mas nem sempre é o caso. E caiu a minha grande ficha quando eu estudei mais sobre economia comportamental, que faz uma comparação com a ilusão de ótica. A ilusão de ótica é uma coisa que quase todo mundo aqui está certo, eu acho que a gente tem a ilusão de ótica. O nosso cérebro não processa as informações da melhor forma possível. O círculo azul do lado esquerdo, ele parece um pouco maior do que o círculo azul do lado direito. Acho que para todo mundo isso é o caso, só que se a gente tira o que tem em volta, a gente vê que não, eles são do mesmo tamanho. Então a conclusão que a gente chega é que o que tem em volta influencia a forma que a gente enxerga. Da mesma forma que influencia a forma que a gente enxerga, o que tem em volta também influencia a forma que a gente toma decisões. As opções que estão à volta das decisões que a gente vai tomar influenciam a forma que a gente toma decisões. Quando eu vi essa daqui, eu me choquei, eu pensei que eu era cego ou alguma coisa assim, fui no oftalmologista saber o que era que eu tinha, porque o quadrado A e o quadrado B são da mesma cor. E aí a gente olha e fala, a gente é quebrado mesmo, né? O quadrado A e o quadrado B são da mesma cor, e aí eu copiei quadradinho por quadradinho, abri o Photoshop, coloquei lá e vi que é realmente da mesma cor. Só que o que acontece? Em volta do quadrado A tem luz, então o quadrado A parece mais escuro. Em volta do quadrado B tem sombra, o quadrado B parece mais claro. E é assim que funciona na ilusão de ótica. O que a gente chama de cognitive biases, são os vieses cognitivos, eles são como se fossem ilusões de ótica, só que do comportamento. E eles afetam a forma que a gente se comporta. Já que o título da palestra era Psicologia Cognitiva, explicando transformação digital, eu só quero centralizar um pouco o que eu quero dizer com psicologia cognitiva, para não parecer que a gente vai deitar no divã aqui e chorar as mágoas, que nem na psicologia, na psicanálise. Existe o mundo da psicologia, que é essa bola azul aí. Dentro da psicologia existe psicologia cognitiva, que estuda muito atenção, linguagem, e o uso da psicologia cognitiva para entender como o ser humano toma decisões é chamado de Behavior Economics, ou economia comportamental. E essa é a teoria que eu fui estudar. Um dos grandes livros na área da economia comportamental é esse livro que chama Previsivelmente Irracional, do Dan Ariely. Não sei, alguém aqui conhece, já leu, não? Alguém ali atrás? Então, esse livro foi o primeiro livro que eu li, alguns anos atrás, onde mostra que somos mesmo irracionais, e essa nossa irracionalidade, ela é previsível. Ou seja, dá para prever como é que o ser humano vai tomar essa decisão que é irracional. Beleza, Fábio, o que isso tem a ver com transformação digital? A gente está falando de psicologia e tal. A McKinsey divulgou um artigo que fala que ser digital significa entender como o seu consumidor, quais são as expectativas do seu consumidor dentro e fora do seu negócio. Então, esse é o conceito de ser digital. Mas eu vou deixar a definição da McKinsey para lá. Tem uma outra definição que diz que ser digital é satisfazer as necessidades do consumidor. Muito mais simples, quem falou foi o Guerra, diretor do Itaú, numa palestra que eu vi dele. Gostei muito dessa frase que ele falou. Uma frase simples que fala que ser digital é satisfazer as necessidades do consumidor. Mas como é que a gente entende as necessidades do consumidor? O consumidor escolhe onde, quando, como e se vai comprar. Essa é uma decisão que todo consumidor toma. Então, se a gente entende como os consumidores tomam decisões, a gente vai poder, de forma melhor, resolver as necessidades dos consumidores e ajudar os consumidores a tomar as melhores decisões. A Amazon patenteou agora recentemente o que eles chamaram de Anticipatory Shipping. É o envio antecipado do produto que você nem comprou ainda, mas você acha que vai comprar, eles já mandam para você. Parece ficção científica, mas é real. Quando você achar que você quer comprar alguma coisa, a Amazon já vai saber disso e vai chegar lá na sua porta. E está patenteado isso aí. Então, a Amazon quer entender exatamente como os consumidores tomam decisões do que comprar para mandar o produto até antes. Beleza, Fábio, tem algum exemplo prático? Tem. A gente trabalha muito com tecnologia, eu trabalho numa empresa que chama ThoughtWorks. Eu estava trabalhando numa equipe uma vez que estava fazendo um sistema para venda de seguros. E a venda de seguro, você precisa decidir qual cobertura comprar, eu compro isso, compro aquilo. Então, são muitas possibilidades. Em um dos eventos que a gente tinha, o consumidor, o segurado, tinha 511 possibilidades de compra de todas aquelas coberturas. E a gente criou um sistema inteligente
que sugeria 3 opções para o consumidor, baseado na profissão. Então, se a pessoa fosse fotógrafo, ela viria essas 3 opções. Se a pessoa fosse mecânica, ela viria essas 3 outras opções. E isso é o que a gente chama de personalização digital. Tem um outro livro muito interessante que eu queria deixar aqui para vocês, que chama The Smart Screen. São telas mais inteligentes, onde ele fala dos pilares do mundo digital, e um dos pilares é a personalização. O mundo digital hoje consegue fazer uma personalização em escala, porque não dá para a gente personalizar em escala no mundo físico. Se vem chegando uma pessoa e eu quero te oferecer opções, eu preciso saber muito a seu respeito, e o mundo digital consegue trazer a personalização em escala. Alguém aqui conhece o termo UX? Experiência do usuário, ou User Experience, também chamada de XD. Esse papel, ou essa competência, digamos assim, eu acho que hoje em dia é um dos papéis mais poderosos, porque esse papel tem o poder de definir a arquitetura da tomada de decisões no mundo digital. Hoje em dia, a gente cria produtos digitais e as pessoas de UX são responsáveis por criar o ambiente onde a gente toma as decisões no mundo digital. Então, existe um poder muito grande aí. O mundo da economia comportamental chama de arquitetos de decisões as pessoas que arquitetam ambientes físicos. Por exemplo, quando eu saí do elevador ali, eu comi um negocinho com amendoim, porque estava bem na frente do elevador, então estava fácil. Já estava fácil para pegar, eu fui lá e peguei. Imagina num celular, quais são as coisas que são fáceis para a gente usar no celular. Tem um número que na Áustria é 99% e na Dinamarca é 4%. Alguém conhece essa estatística aí? Uma vez eu perguntei, aí falaram assim, é o número de austríacos. Pode ser, né? Mas não necessariamente. Nesse caso, esse é o número de doadores de órgãos. Por que na Áustria 99% das pessoas são doadoras de órgão e na Dinamarca só 4%? Porque na Áustria você já é doador de órgão, você precisa pedir para sair. E na Dinamarca você não é doador de órgão, você precisa pedir para entrar. Isso é o chamado default, é uma palavra muito poderosa no mundo onde é a opção padrão, é aquela opção que alguém já tomou para você e você precisa pedir para sair. Eu chamo isso aí de opção Capitão Nascimento, você precisa ir lá e pedir para sair. Quem viu aqui Tropa de Elite? Tem que pedir para sair, né? Mas o que acontece? Eu estava fazendo a minha assinatura do Netflix, e aí no Netflix tinha uma opção lá que dizia: marque se você não quiser receber ofertas do Netflix. Ou seja, se eu não fizesse nada, eu ia receber oferta. Então eu tinha que ir lá e marcar aquele checkbox para pedir para sair, porque alguém já tinha definido que eu queria as ofertas do Netflix. Essa é o que eu chamo de uma opção pede para sair. Já tomaram a decisão, e se eu não marcar, vou ter que pedir para sair. O Uber lançou uma funcionalidade que chama Pool. Quem já usou o Pool aqui? Beleza, um montão de gente já usou o Pool. Quando eu abri o Uber ano passado, o Pool já estava marcado. Então, quando o Uber lançou a opção de Pool, eles resolveram já deixar marcada a opção do Pool, por default. Ou seja, um monte de gente pegou o Pool sem nem saber que estava pegando o Pool. Estava conversando com o motorista do Uber e ele me falou, chegou uma senhora no carro, tinha outro passageiro no carro. A senhora olhou assim, pensou, como assim tem outro passageiro no carro? O que está acontecendo? Aí o motorista falou, a senhora escolheu o Pool. Ela falou, escolhi o quê? A senhorinha escolheu o negócio sem nem saber que estava escolhendo, porque já tinha sido escolhido por ela, por quem? Pela pessoa que fez o design daquela opção, já vi pré-selecionada para ela. Então, o poder dos defaults é muito grande. Quem aqui leu o formulário de inscrição, o e-mail que vocês receberam desse evento, o Cubo Conecta? Tinha um texto lá dizendo, ao se inscrever no Cubo Conecta, você está aceitando limpar todos os banheiros do Cubo por 10 dias em 2018. Para sair é simples, é só clicar no link e pedir para sair. Ninguém viu? Não, brincadeira. Nesse daqui não estava, mas eu fiz isso no outro evento que eu participei. Esse aqui não deu tempo de organizar tudo com o evento. Mas eu fiz isso no outro evento que eu participei. Eu dei uma palestra no TEDx, onde eu fiz isso. No e-mail do TEDx tinha escrito exatamente o seguinte. Ao se inscrever no TEDx, você está automaticamente cedendo o poder de todas as suas decisões que você vai tomar na sua vida ao speaker, eu. Caso você não queira, é só pedir para sair. Tinha quase 400 pessoas inscritas, só 13 clicaram. Então, hoje eu fico tomando decisão por todo mundo. Não, tomo não. Foi só uma brincadeira. Foi feita uma pesquisa dessa também, uma brincadeira dessa em Londres, e mais de 2.000 pessoas realmente aceitaram os termos e serviços de uma Wi-Fi que dizia que eles iam limpar os banheiros. Então, essa brincadeira do banheiro foi baseada nessa que eu vi.
Mas o que acontece? A gente acaba aceitando coisas sem saber que está aceitando. Os defaults são super poderosos. Eu acho que o default a arma, digamos assim, que pode ser usada para o bem ou para o mal da economia comportamental, que tem mais poder, porque você já toma a decisão por alguém e a pessoa precisa pedir para sair. Então, é por isso que eu falo muito da moral e da ética por trás dos defaults e das opções padrão. Existe um site também que eu queria deixar aqui com vocês, que chama Dark Patterns. Ele fala exatamente dos padrões sombrios, digamos assim, da internet, onde pessoas fazem coisas sem que você saiba. Por exemplo, tem um deles que chama Sneak into Basket, que é o seguinte: você compra um iPad pela internet e aí alguém enfia uma capinha de iPad dentro do seu carrinho de compra. Quando você chega no final, às vezes você nem vê, você tem que pedir para tirar o iPad da caixinha do seu carrinho de compras. Às vezes o iPad chega com uma capinha, você nem sabe que comprou, pensa que veio de brinde. Então isso eles chamam de Sneak into Basket, é um padrão sombrio de design. E tem mais vários outros aí, se vocês quiserem dar uma olhada nesse site, é muito legal. O interessante é que a forma que a gente se comporta no mundo digital é diferente da forma que a gente se comporta no mundo físico. Se a gente estivesse no supermercado fazendo compras e viesse alguém e enfiasse alguma coisa no nosso carrinho, a gente não ia aceitar, né? Por que a gente aceita isso no mundo digital? No mundo digital, a nossa atenção está sendo muito consumida por várias outras coisas. A gente está postando no Insta, lendo um e-mail, fazendo 300 outras coisas, então a nossa atenção está sendo consumida. Só fazer um check de tempo aqui, para ver como é que eu estou de... Beleza. Quais são os defaults digitais? Muita gente me pergunta, depois da palestra, eu coloquei esse slide aqui, quais são os defaults digitais, Fábio? Porque você falou em um deles, que é o checkbox, mas existem vários deles. Qualquer checkbox, qualquer drop-down que você está selecionando, o que aparece antes do drop-down, você tem maior probabilidade de escolher. Qualquer autocomplete, você está lá digitando SA no Google, por que aparece São Paulo e não aparece Salgado? Porque São Paulo é uma opção default que está aparecendo para você selecionar, porque os dados por trás dizem que mais pessoas procuram por São Paulo do que por Salgado, então eu vou mostrar isso. Tem vários outros aí, depois, se vocês quiserem, a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Queria perguntar se alguém que conhece a Lemonade. Foi falado hoje de manhã lá no hotel sobre a Lemonade, é uma seguradora que foi criada para reinventar seguros e recebeu um aporte de 13 milhões de dólares para reinventar seguros P2P. E basicamente é Uber para seguros, certo? Então essa seguradora, ela está fazendo revoluções no mundo, e uma das coisas que já aconteceu é que foi feito o sinistro que foi aprovado mais rápido do mundo. Teve um sinistro que foi aprovado em 3 segundos pelo Lemonade. Por quê? Porque eles entenderam que a aprovação de sinistro é um dos pontos de dor dos consumidores, então vamos fazer sinistros rápidos. Então, em 3 segundos, um sinistro foi aprovado, foram feitos 17 cheques de fraude, antifraude, porque quem está fazendo são os computadores, não é ser humano lá olhando. Então, e o sinistro foi aprovado em 3 segundos. E lembra do Dan Ariely, o cara que eu falei, que é um dos criadores da economia comportamental, que tem esse livro? O Dan Ariely, ele é hoje Chief Behavioral Officer, ou seja, é um cargo novo que foi criado pela Lemonade. É um cargo que não existia, é como se fosse o presidente do comportamento humano, digamos assim. E esse cargo foi inventado pela Lemonade. O Dan Ariely estava aqui no Brasil há 2 semanas, eu fui num evento e aí conversei com ele. Eu tenho conversado com ele há alguns meses sobre um livro que eu estou escrevendo. Ele é super gente fina, ele responde e-mails, você mandar para ele muito. Então, uma história de vida muito interessante. Ele sofreu umas queimaduras onde o corpo dele foi queimado, 70% do corpo dele foi queimado, e ele começou a fazer experimento com ele mesmo. E aí foi assim que ele se apaixonou pela economia comportamental. Então, e lá na Lemonade tem o que eles chamam de Behavior Lab, que é um laboratório de entendimento do comportamento humano. Isso se parece muito com um trabalho que a gente faz na ThoughtWorks, que a gente chama de Innovation Lab, onde a gente vai entender o comportamento humano, vendo como é que o ser humano se comporta. Então, esse é um trabalho num supermercado, você vê um monte de post-it no meio de um supermercado, onde a gente está dentro de um supermercado tentando entender como é que o ser humano funciona. E aí a ThoughtWorks tem gente de design thinking, tem gente de tecnologia. Então, ao mesmo tempo que tem gente com post-it, tem gente fazendo um protótipo para ser usado por uma pessoa que está fazendo uma compra. E muito rapidamente a gente entende como é que o ser humano se comporta e a gente transforma isso em soluções digitais, em produtos digitais. Quem quiser conversar mais sobre a ThoughtWorks depois, pode falar comigo. A Clarissa também está aqui da ThoughtWorks.
Beleza? Mas eu queria também fazer um teste com vocês agora. Quem já viu esse teste aqui não responde, mas eu vou pedir para vocês responderem rápido. A primeira coisa que vier na sua cabeça tem que responder rápido. Certo? E eu vou pedir uma confirmação que vocês entenderam. Faz assim, se todo mundo entendeu. A primeira coisa que vier na cabeça de vocês, vocês respondem. A primeira coisa, qualquer coisa que vier na cabeça, vocês respondem. É uma pergunta, certo? Você tem um taco e uma bola. O taco e a bola juntos custam R$1,10. O taco é R$1 mais caro do que a bola. Quanto é a bola? 10. Tá errado. Não se preocupem, metade dos estudantes do MIT e de Harvard, enfim, errou, porque a gente erra mesmo. Eu acho que só metade do MIT e de Harvard foi que não errou. É bom falar assim, né? Porque a gente fala assim, beleza, somos todos iguais, todos nós erramos juntos. Ótimo. Na verdade é o seguinte, se você pensar um pouquinho mais, você vê que se a bola for 10 centavos, o taco é R$1 mais caro, então o taco é R$1,10, os dois juntos é R$1,20. Então, na verdade, a bola é 5 centavos. Porque 5 centavos, aí o taco é R$1 mais caro, R$1,05, a soma dá R$1,10. Beleza? O que acontece? O nosso cérebro, ele foi feito para muita coisa, mas ele não foi feito para fazer conta rápida. Os computadores são muito melhores do que a gente para fazer conta rápida. E, na verdade, tem uma teoria que chama sistema dual, que diz que o nosso cérebro funciona de dois modos. Um modo lento e um modo rápido. Tem um livro sobre isso que chama Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, onde se mostra que quando a gente usa o nosso cérebro rápido ele é falho. Ele é rápido, mas ele é falho. Então ele funciona mais rápido, mas a gente comete mais erros. E é nesse momento que a gente comete erros de estereótipos, é nesse momento que a gente comete erros matemáticos, é nesse momento que desenvolvedores cometem erros no código e esse código vai para a produção. Então existem várias técnicas que a gente atua para fazer com que aconteçam menos erros. Basicamente, um deles que a gente usa na tecnologia é escrever um teste. Então, antes de escrever um código, a gente escreve um teste, e aí esse teste já testa se o código está fazendo o que devia fazer. E aí o teste falha, e a gente fala, escrevi o negócio errado. Como se a gente escrevesse um testezinho para o taco e a bola, e aí no momento que a gente escreve esse teste, a gente já vê o nosso erro agora, e esse erro ele não vai para um sistema que está para um usuário. Essa é uma das técnicas que a gente usa para fazer com que a gente cometa menos erros. Ou que a gente ache os nossos erros de forma mais rápida. Porque, na verdade, errar é bom, a gente erra pra caramba. Agora, a gente quer identificar o erro rapidamente e aprender com o erro. Então, lá no fundo, é isso que a gente tenta. Eu erro, aprendo, erro de novo, aprendo, erro e aprendo. E aí a gente vai errando e aprendendo. Eu morei um tempo na Austrália. E outro estereótipo que se tem é que a Austrália é cheia de canguru, koala, né? É a primeira coisa que vem na cabeça de vocês é isso, né? Canguru, koala. Tá bom, esse é um estereótipo real mesmo. Lá tem muito canguru, muito koala. E esse é verdade. E alguns estereótipos são verdade. Então é muito complicado isso, porque como é que a gente desconstrói essas caixas se algumas delas são verdade, né? Identificar quais são os estereótipos que são verdade, quais são os que não são. A gente está usando o nosso cérebro devagar, para pensar um pouco melhor. Então, fica a dica de pensar um pouco melhor antes de agir, antes de tomar uma decisão. E aí, além de canguru, koala, eu trabalhei lá na ThoughtWorks, né? A ThoughtWorks é essa empresa onde a gente trabalha, se diverte fazendo software, e a gente tem a missão de melhorar a humanidade através do software. Quem estava lá hoje de manhã viu que o Mark Anderson falou que o software vai comer o mundo, né? E a gente entende que tem muita coisa mesmo que acontece hoje no mundo através do software, só que a gente quer melhorar a humanidade através dele. Como eu falei, quem quiser conversar mais com a Clá, quem quiser saber mais um pouco sobre a ThoughtWorks, tem essa revista que a gente lançou agora recentemente, a revista Coragem. A gente tem algumas edições ali, quem quiser pegar, tem um pouco mais do que é a ThoughtWorks e alguns temas interessantes. Inclusive tem um artigo sobre essa palestra aqui que eu estou fazendo agora, que se chama Você acha que está no comando das suas decisões digitais? Então a gente tem algumas revistas, se quiser troca uma ideia comigo, com a Clarissa, que a gente conversa mais com vocês aí. Mas além do estereótipo de canguru e koala, só uma coisa para acrescentar, a ThoughtWorks tem escritório em 42 cidades no mundo, a gente está em 12 países, são mais de 4.500 pessoas, e é por isso que eu estava na Austrália, estou aqui no Brasil agora, e aqui no Brasil a gente tem escritório em São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte e Recife. Então, se quiser trocar uma ideia com a gente conversa depois.
Mas além do estereótipo dos koalas, quando eu estava lá na Austrália, Brasil, né, veio um monte de estereótipo, ao contrário também. Do jeito que aqui a gente pensa que lá só tem canguru e koala, lá também eles pensam que aqui só tem praia e que todo mundo joga futebol. E aí um problema, porque eu não sei jogar futebol, aí me chamavam para jogar futebol, aí eu ia para não passar vergonha, passava vergonha, mas enfim. E a vergonha maior que eu passava é o estereótipo do nome Fábio. Porque na Austrália, aqui no Brasil, o nome Fábio é muito comum. Quem chama Fábio aqui? Com certeza vai ter algum Fábio, sempre tem. Mas lá na Austrália não existe Fábio, então é como se eu estivesse na Austrália e meu nome fosse Xuxa, ou Pelé, ou Neymar, que assim, rapidamente já vem, né? Você fala Xuxa, aqui no Brasil tem a Xuxa. Quer dizer, tem o Xuxa, o nadador também, né? Então são dois. Mas na Austrália só tem uma pessoa que chama Fábio, é impressionante, eu nunca consegui conhecer outro Fábio naquele lugar, e a pessoa que se chama Fábio é esse cara aqui. E aí toda vez que eu falava meu nome é Fábio, eu falava assim, mentira, mostra seu RG, eu tinha que mostrar o ID lá e tal, porque esse é outro estereótipo forte de lá. Voltando um pouco para a parte da tecnologia, vou passar alguns dados para vocês. Esses dados, inclusive, eu peguei de um relatório interessante do Itaú, que fala que 90% dos dados de hoje foram criados apenas nos últimos 2 anos. 10% de todas as fotos do mundo foram tiradas há 45 dias. Inclusive, eu tenho dúvida de quantas dessas fotos foram tiradas e nunca vão ser vistas, porque eu nunca vi. A gente tira muita foto e nunca vê as fotos. A gente tira 80 fotos e mostra uma para alguém, mas a gente tira muita foto. O Brasil é o primeiro país do mundo com mais de um celular por habitante. Hoje o Brasil tem 1,38 celulares por habitante, que é o primeiro país do mundo a acontecer isso. E hoje já existem 16 bilhões de aparelhos conectados à internet. São coisas conectadas à internet. São geladeiras, são não só pessoas, mas coisas também. Celulares, carros. E isso é o famoso internet das coisas, né? O IoT, Internet of Things. Então, dessas 35 mil decisões, lembra que a gente toma 35 mil decisões. Eu me pergunto muito quantas dessas 35 mil decisões são decisões digitais. E o que são decisões digitais? Decisões digitais são decisões que a gente toma usando um equipamento digital ou são decisões que o equipamento digital toma por mim. Como essas decisões influenciam a nossa vida? Hoje tem muito mais decisão digital do que a gente imagina. Quando eu vou no Google e eu clico lá onde comer em São Paulo, vem 8 milhões de resultados. Certo? Imagina que eu quero sair para jantar hoje à noite e eu coloco lá onde comer em São Paulo. Vem 8 milhões de resultados. O Google ainda humilha, dizendo que calculou isso em 0,64 segundos. Né? Essa humilhação é muito grande. E 91,5% das pessoas clicam no resultado que vem na primeira página do Google. Tem uma brincadeira que postaram dizendo que o melhor lugar para escolher um corpo de alguém que você matou é na página 2 do Google, porque ninguém vai lá. Então, assim, sempre a gente clica na primeira página do Google. Sempre não, né? Só 91,5% das vezes. E aí eu me pergunto, será que quem tomou essa decisão, se eu clicar num restaurante da primeira página do Google, será que quem tomou essa decisão fui eu ou foi o Google? O Google está sendo processado na Inglaterra por favorecer um grupo de clientes que pagam para colocar as coisas nas primeiras páginas, porque todo mundo só toma as decisões baseado no que o Google mostra. Então é um poder gigantesco que o Google tem hoje de mostrar na primeira página toda a decisão que a gente vai tomar. Toda não, só 91,5%. Se você visse um artigo dizendo assim, as pessoas à sua volta controlam a sua mente, o que vocês imaginariam? Ah, isso parece ficção científica, ou então é charlatão, é alguma coisa assim. Ciência. The Washington Post, baseado em artigo científico, o que aconteceu? Imagine que você é essa pessoa e você entrou num avião e você sentou, você é essa pessoa do meio. Uma pessoa do seu lado no avião compra alguma coisa. Certo? Imagina que dá para comprar, tem algumas aeronaves que dá para você comprar pelo sisteminha da aeronave. A pessoa do seu lado compra alguma coisa. Foi descoberto que você tem chances de comprar, a sua chance de comprar aumentam em 30%, só porque a pessoa do seu lado comprou alguma coisa. A economia comportamental mostra que o ser humano faz coisas que as pessoas à sua volta estão fazendo. Estudos comprovados mostram isso. Tem um estudo que mostra que você entra no elevador, aí está todo mundo virado de costa no elevador. Aí só tem uma pessoa que está fazendo parte do experimento. Aí imagina, você entra no elevador, está todo mundo virado para trás, né? Aí todo mundo se vira, né? Porque aquela coisa de você não saber direito por quê, mas já que está todo mundo fazendo, eu vou fazer. E esse experimento, interessante é que eu pensei, será que esse experimento foi feito
fisicamente? Será que eles fizeram parceria com algumas empresas aéreas para que os comissários e as comissárias executassem essa pesquisa? Não, isso foi um experimento feito com dados. Mais uma vez, teste AB é só uma das formas de fazer experimentos, existem vários outros tipos de experimentos que dá para fazer com dados. Os dados usados para esse experimento foram 1.966 voos, 257 mil passageiros e 65 mil transações de pessoas que compraram. Então, o que aconteceu? Eles pegaram todos esses dados, chamaram de Customer Behavior Data, são dados do comportamento humano, quem comprou, quem não comprou, onde a pessoa estava sentando e tal. Executaram milhares de mini experimentos nesses dados, e aí, desses experimentos, eles chegaram à conclusão que 30% das pessoas que sentam do lado de uma pessoa que comprou alguma coisa, tem uma chance de comprar mais 30% do que só porque a pessoa do lado comprou. Então, esses são os experimentos com dados, que também é algo que o software está fazendo. Conheci aqui embaixo uma empresa que o slogan da empresa me chamou muita atenção, que chama In Data We Trust, né? Baseado no famoso In God We Trust, em Deus a gente confia, nos dados a gente confia. Tem todo um movimento hoje em dia que chama Dataism, que é como se fosse Hoje a nossa confiança está passando toda para os dados. Então eu li um livro muito bom que chama Homo Deus, que fala do futuro da humanidade. Em alguns anos a gente vai se transformar em amortal, porque já existe tecnologia que não vai deixar a gente morrer. Claro que a gente não vai ser imortal, porque se um caminhão passar por cima da gente morre, mas de doença a gente não vai morrer mais. Então, e os dados fazem muita parte do porquê que a gente está confiando nos computadores hoje em dia. Então, eu me perguntaria, será que eu estou tomando essa decisão porque um dado me mostrou essa decisão? E de onde está vindo esse dado? E como é que essa pessoa tem esses dados? E para quem que a gente está dando os nossos dados? Isso é outra pergunta muito interessante, porque existem empresas e pessoas tomando decisões baseadas nos nossos dados. E muita gente me pergunta, Fábio, será que eu saber tudo isso da economia comportamental, será que eu posso manipular as pessoas? A resposta que eu dou é que sim. A manipulação de pessoas ela é super possível, desde que você saiba como, e é por isso que esse livro foi escrito chamado Nudge, porque esses empurrõezinhos, nudge na verdade em inglês significa empurrãozinho. Eu queria pedir para todo mundo aí dar um empurrão na pessoa do lado, um empurrãozinho assim, daí. Mesmo que você não conheça a pessoa, não tem problema, é uma ótima forma de conhecer a pessoa do lado, dá um empurrão, não derruba da cadeira, só dá um empurrãozinho assim, beleza? Deu? Eu vi que teve gente que não deu, que tá assim, mas beleza. Nudge em inglês significa empurrãozinho. E na verdade esse empurrãozinho é como a comida na frente do elevador que eu falei. Eu saí do elevador, tem uma comida na frente, isso foi um empurrãozinho que o ambiente à minha volta me deu para eu escolher aquilo. E lá no fundo eu criei esse termo que chama Digital Nudge, que é para explicar de uma forma simples como é que esses empurrõezinhos funcionam no mundo digital. Certo? E deixa eu só voltar aqui. O Digital Nudge é esse termo, né, que são os empurrõezinhos no mundo digital. E eu estava numa palestra uma vez, uma pessoa chegou para mim e falou assim, Fábio, agora eu entendi o que você quer dizer com nudges. Porque quando eu vim para essa palestra, eu pensava que era nudes. E é uma palavra difícil de pronunciar, né, pra gente. Eu acho difícil. Nudge não é essa palavra. Então eu tenho tentado até achar um outro termo em português para usar para isso, porque é uma palavra difícil. E aí nessa palestra tiraram uma foto cortando o G, aí ficou Digital Nude mesmo, aí foi que ficou. Hoje lá embaixo a Isabela, não sei se ela está aqui, até veio falar comigo que ela viu outra palestra minha, falou, eu vi que ia ter o Nudge aqui, lembrei do Nude de novo, falei, caramba, é um negócio que as pessoas estão lembrando, é por conta disso, eu preciso mudar esse nome. Mas beleza, estou trabalhando num livro que chama Digital Nudge, eu estou pensando em escrever esse livro em português também, e aí o nome em português eu não sei muito bem, mas eu pensei em chamar de Irracionais Digitais, se alguém tiver uma ideia, se é bom, se é ruim, fala comigo depois aí, mas eu estou trabalhando nisso. Uma coisa que eu tenho falado muito no livro e falo nessas palestras é que existem dois tipos de influência. Tem um cara que chama Nir Eyal, ele escreveu um livro que chama Hooked, Como Deixar as Pessoas Viciadas nos Seus Produtos. Então ele dá várias dicas de como viciar pessoas e depois ele caiu na ficha dele que ele estava dando dicas que podem ser usadas para o bem ou para o mal. E aí ele passou a falar sobre isso também. Eu admiro muito o Nir porque ele fala sobre isso. Ele fala que tem dois tipos de influência. Tem a persuasão e a coação. A persuasão é você influenciar pessoas a fazer o que elas querem e precisam. E a coação é exatamente o oposto. É você influenciar pessoas a fazer o que elas não querem e não precisam.
Então, basicamente, antes de tentar influenciar alguém a fazer qualquer coisa, a gente precisa entender o que as pessoas querem e o que as pessoas precisam. E aí vem muito o processo que a gente usa na ThoughtWorks. Logo no início de criar um produto digital, a gente tenta entender as necessidades das pessoas. Que necessidade que a gente está resolvendo aqui? Não é um público-alvo. Vi uma palestra que falava sobre público-alvo, hoje não se fala mais em público-alvo, se fala sobre necessidade-alvo. Eu não estou fazendo um produto para homens ou mulheres de 25 a 30 anos, ou de 15 a 18, não. Eu estou fazendo um produto que resolve uma necessidade. Qual é a necessidade que eu estou resolvendo? E essa necessidade ela pode existir em qualquer grupo demográfico. Então, ao invés de tentar estudar o grupo demográfico do público-alvo, vamos estudar a necessidade-alvo. Que necessidade que eu estou resolvendo? Isso a gente faz num processo que a gente chama de Inception e Descoberta na ThoughtWorks, onde a gente tenta entender realmente o que é a necessidade dos usuários que vão usar aqueles produtos digitais. Isso aqui é um carro autônomo. Não sei se alguém já viu esse vídeo aqui. Esse é um carro autônomo em São Francisco, é um Tesla. Então, esse carro autônomo, ele está dirigindo. Essa pessoa que está sentada aí, ela nem precisaria estar sentada. Ela só está sentada para fazer de conta, mas o carro está dirigindo sozinho. Esse carro, ele consegue enxergar tudo o que tem em volta. O que é azul são objetos, o que é verde são placas. Então, ele consegue enxergar e dirigir sozinho. Isso já é realidade, não é futuro. Já existe esses carros dirigindo. E eles já dirigem muito melhor do que seres humanos. Já é comprovado que a taxa de acidentes ela é menor. Aí as pessoas falam, mas teve um acidente com um carro autônomo. Quantos acidentes tem com carro dirigido por pessoas? Não vai chegar no ponto onde não vai ter nenhum acidente. Mas o número já é reduzido, é mais seguro. A visão computacional ela é muito melhor do que a visão humana. Então, o cálculo de quando eu preciso frear o carro, porque um carro lá na frente freou, ele é muito mais rápido no carro. Então, eu tenho certeza que os carros autônomos vão ser realidade num futuro muito próximo por aí, porque eles tomam decisões melhores do que a gente mesmo. Só que já pensou um carro, imagina essa situação, vem vindo um carro, e esse carro está vindo em alta velocidade, é um carro autônomo, o carro muito rapidamente faz um cálculo que se ele continuar indo, ele vai matar 3 pessoas que estão na frente. Se ele desviar, ele vai bater numa parede e vai matar as 3 pessoas que estão dentro do carro. Qual é a decisão que o carro vai tomar? Então, a gente não sabe qual é a decisão que o carro vai tomar. E essa decisão ela não está definida em lugar nenhum. Hoje não existe uma ética e uma moral que defina qual é a decisão que esse carro tem que tomar. Tem as leis da robótica que diz que um robô não pode tomar uma decisão que vai ferir um ser humano. Mas e se a única decisão que o robô puder tomar for ferir um ser humano? Qual é a decisão a ser tomada? Baseado em que o carro decide se ele mata as 3 pessoas que estão dentro ou as 3 pessoas que estão fora do carro? Então, essas decisões elas precisam ser tomadas. Foi criado esse site que chama moralmachine.mit.edu. É uma forma de coletar do mundo todo o que a gente acha como sociedade que os carros devem fazer numa situação dessa. Então, se alguém quiser entrar e dá para você jogar, é como se fosse um joguinho onde você fala, nessa situação eu acho que o carro devia fazer isso, nessa situação eu acho que o carro devia fazer aquilo. E o World Economic Forum, né, o Fórum Econômico Mundial, lançou esse headline falando que dos dilemas morais da 4ª Revolução Industrial. Então, existem dilemas morais, esse do carro é só um deles, mas existem vários outros dilemas morais relacionados a como a tecnologia, que está sendo chamado de 4ª Revolução Industrial, tudo que a gente está fazendo com internet das coisas, inteligência artificial, aprendizado de máquina, tudo isso é o que está chamando, o impacto disso na sociedade é o que está se chamando de 4ª Revolução Industrial, e existem dilemas morais sobre isso que não estão definidos, que a gente precisa pensar. Eu chamo isso de moral e ética 4.0, e existem vários pensadores no mundo pensando sobre isso, mas não tem nada definido, só tem gente fazendo perguntas. Hoje o que a gente tem são perguntas e hipóteses, a gente precisa de mais pessoas resolvendo os problemas. Tem uma hashtag que chama Digital Nudges for Good, se vocês quiserem procurar no Twitter. Essa hashtag ela mostra o que eu acho que são empurrõezinhos que ajudam, e aí outras pessoas podem começar a colocar hashtag. Então eu peço para vocês, se vocês virem algum empurrãozinho que ajudou a sua vida ou que ajuda a vida de outras pessoas, pode twittar com essa hashtag. Por exemplo, pessoas com diabetes
já existe um equipamento que chama monitoramento contínuo de glicose, onde você não precisa se preocupar em quando tomar sua insulina. Você simplesmente recebe uma notificação dizendo que está na hora de tomar insulina. Então, essa é uma decisão digital, tomada por um equipamento digital, que ajuda o ser humano com diabetes a tomar insulina no momento certo. 1 em cada 12 pessoas no mundo tem diabetes. A diabetes é uma das doenças que tem maior extensão nas pessoas hoje no mundo. 1 em cada 12 tem diabetes. E gasta-se cerca de 3 trilhões de reais por ano no tratamento e diagnóstico de diabetes no mundo. Essa é uma outra empresa que chama Ayuda Heuristics. São 2 pessoas, inclusive, que trabalhavam na Totrix, saíram da Totrix para criar essa empresa, uma startup. Tenho muito orgulho de ter trabalhado na mesma empresa delas. Uma delas é a Isabela, que tem diabetes, e o objetivo do Ayuda Heuristics é tomar o máximo de decisões possíveis na vida de uma pessoa com diabetes através do aprendizado de máquina. O que vai acontecer? Você baixa um aplicativo, você tem diabetes. O aplicativo começa a aprender com as suas decisões. Você fala, eu comi isso, e vão ter sensores medindo como é que você está se sentindo, medindo várias coisas no seu corpo, e o aplicativo vai aprendendo, tanto com o seu comportamento, quanto com o comportamento das outras milhões de pessoas no mundo que têm diabetes. E aí, muito rapidamente, esse aplicativo vai aprender como que os nossos corpos funcionam quando a gente tem diabetes, e quando a gente come uma maçã, quando a gente come um chocolate, quando a gente corre, quando a gente fica uma noite sem dormir, e vai sugerir coisas para as pessoas fazerem. Então, basicamente, a maioria das decisões que uma pessoa com diabetes vai ter que tomar vai ser tomado por esse aplicativo. Tem um objetivo bem revolucionário. Mais uma vez, eu acho que esses são empurrõezinhos que ajudam, são nudges que ajudam, são os Digital Nudges for Good. Esse outro é um projeto que a gente trabalhou, a Totrix, chama Smart Cap. É um boné que mede as ondas cerebrais dos motoristas e das motoristas para que eles não tenham um cochilo e não batam o carro. Porque o cochilo é uma das grandes causas de acidentes. Então, muito rapidamente, esse bonezinho vê que você vai dar uma cochilada. Eu já bati o carro por um cochilo. Infelizmente, em 2006, aqui mesmo, eu estava voltando para casa, estava com muito sono, tentando não dormir. Dormi e bati atrás de um carro. Então, se eu estivesse usando o Smart Cap, não teria batido o carro. Eu falei para vocês da economia comportamental, falei dos defaults, né, os defaults, que são as opções padrão, as opções que vocês pedem para sair, e de alguns outros vieses cognitivos, como o fato de que a gente toma uma decisão baseada no que a outra pessoa do nosso lado toma. Esse viés do default, ele chama status quo bias. Ele é um viés que a gente tenta deixar as coisas do jeito que elas estão, porque é mais fácil do que mudar, do que pedir para sair. Esse é só um dos vieses. Existem um mundo de vieses, esse é o que chama do Codex Bias. Ele foi um mapeamento que está na Wikipedia de todos os vieses cognitivos do ser humano. E é muito interessante aprender cada um deles e identificar. A gente começa a aprender assim, aquela pessoa fez aquilo porque foi com viés tal, essa pessoa fez isso porque foi com viés tal. Então eu gosto muito de ter esse conhecimento porque eu consigo entender o porquê que as pessoas estão fazendo isso. Queria só fazer para finalizar rapidinho. Quem consegue identificar aqui o que é um cachorro, o que é um muffin? Qual desses é um cachorro ou é um frango frito? Cachorro ou mop, né? Aquela vassourinha. E esse outro, papagaio ou guacamole? Difícil, né? O que acontece? Os algoritmos de 2010 a 2016, em 2010 a taxa de erro dos algoritmos com relação à identificação de imagens, num banco de imagens que não é esse, isso foi feito para mostrar que é difícil mesmo para o ser humano identificar a diferença, mas foi com um banco de imagens com milhões de imagens que não só eram cachorros, nem papagaios, nem guacamole, eram milhões de outras imagens. Em 2010, os algoritmos erravam 30% do que era aquela imagem, certo? Você mostrava uma imagem para um algoritmo, para um computador, e ele dizia, isso é um cachorro, isso é um asfalto, isso é uma bexiga, isso é um óculos. Errava 30% das vezes. Hoje, os algoritmos erram 4%. De 2010 para agora, o número de erros caiu de 30% para 4%. 5% é a taxa de erro humana. Então, ano passado, os algoritmos acabaram de ultrapassar a taxa humana de identificação de imagem.
Então, desde o ano passado para cá, os algoritmos são melhores do que a gente para identificar o que é uma foto, muito rapidamente. Isso é uma das tecnologias que faz possível os carros autônomos, porque muito rapidamente o carro tem que identificar se aquilo é um pedestre, se é uma vaca atravessando a rua, enfim, não sei onde é que vai ter vaca atravessando a rua, mas se é uma placa e o que tem na placa e tudo isso. Então, visão computacional é uma das tecnologias que a gente chama de tecnologias emergentes, que está revolucionando o mundo e ultrapassou o ser humano. Existe um tipo de inteligência, muito do meu objetivo com tudo isso que eu falo, é aumentar a nossa inteligência digital. E a nossa inteligência digital é o nosso QD, certo? Existe o QI, o QE, e o QD é a nova inteligência, né? É a inteligência digital, o coeficiente digital de inteligência. Existe um instituto que chama DQ Institute, que mapeou 8 competências para a gente saber do mundo digital. E hoje em dia é muito importante ter o nosso QD, o nosso Digital Quotient, muito alto para a gente saber exatamente quando a gente está passando por situações que está sendo enganado, quando a gente está cedendo os nossos dados e várias outras competências que são interessantes vocês verem. Então, o meu grande objetivo é esse, é aumentar o coeficiente digital de todo mundo. Em 2016, teve um aplicativo que saiu, quero saber se vocês sabem. Saiu um aplicativo que fez com que as pessoas dessem 144 bilhões de passos. Alguém sabe o que foi? Pokémon GO. Exatamente. Pokémon GO é um jogo, não sei se alguém já jogou, que usa de uma dessas tecnologias emergentes, que é a realidade aumentada, e faz com que as pessoas deem 144 bilhões de passos e interajam, e saiam de casa, e joguem uns com as outras, e peguem pokémons. E o meu sobrinho jogava isso, eu não sabia jogar, não conseguia jogar direito, ele ficava falando que queria que eu fosse com ele em tal lugar, porque tinha um pokémon lá que ele queria pegar, e eu não sabia direito, e aí eu ia e ele pegava o pokémon. Mas basicamente, 144 bilhões de passos foram dados, com uma tecnologia que se chama realidade aumentada. Então, o que eu sei é que realidade aumentada, aprendizado de máquina, inteligência artificial, visão computacional, todas essas tecnologias emergentes, elas já estão aqui, elas não são uma coisa do futuro. E o que eu sei é que a gente toma muita decisão no mundo digital e que a gente precisa tomar decisões melhores, a gente precisa aumentar o nosso QD, a nossa inteligência digital. E eu acho que se a gente entender melhor isso, se a gente entender melhor as necessidades dos usuários para construir produtos digitais melhores, que ajudam as pessoas a tomar decisões melhores, eu acredito que a gente está construindo um mundo melhor. Obrigado. Alguma dúvida? E aí, tem tempo para dúvida? Não. Se alguém quiser conversar comigo depois, tirar alguma dúvida, é só falar, eu estou por aqui. Beleza? Obrigado, pessoal.